A Era da Escuridão. Capítulo 1. Jerusalém, ano 628 a.C. Elias chegou em casa já de madrugada. Retirou a roupa de guerra, guardou a espada e foi até os quartos dos filhos. Cobriu o corpo da filha caçula e ia saindo, quando parou e, com a porta entreaberta, ficou olhando, por alguns minutos, suas duas filhas dormindo sossegadas. O coração estremeceu e ele se perguntou por quanto tempo ainda conseguiriam desfrutar daquela paz. Em seguida foi até o quarto do seu filho adolescente, que também dormia profundamente, e antes de entrar no seu próprio quarto, onde sua esposa dormia, subiu até o terraço. Era uma linda noite de céu estrelado. Ele então deitou-se em uma rede e passou a observar a imensidão do céu e meditar sobre a vida. Lembrou-se dos tantos desafios que tivera superado para agora, prestes a completar 50 anos de idade, ter que passar por um pesadelo. O fato é que, por fazer parte da guarda de confiança do rei Josias, Elias teria que acompanhá-lo em qualquer circunstância, e o rei estava propenso a ir em uma campanha contra todas as lógicas militares. Confiante no apoio divino, iria arriscar desnecessariamente a própria vida para tentar frear o avanço dos egípcios, ajudando assim, talvez sem perceber, o Império Babilônico a conquistar a hegemonia na região. A noite estava muito escura, uma escuridão amedrontadora, mas que permitia vislumbrar os céus estrelados como em poucas vezes. Elias então mergulhou no seu passado distante. Lembrou-se do dia em que escapara da morte, ao passo que presenciara a execução dos próprios pais. Era o ano de 673 a.C. Era também uma noite de profunda escuridão e céu estrelado. Essa lembrança sempre o emocionava demais. Guardava um sentimento muito atormentador, pois era a única imagem que guardava dos pais. O dia em que viu o pai chorando. Na verdade, um dia de choro coletivo. Após os pais os abraçarem e chorarem juntos, reuniram a família em uma roda de abraços. Em seguida, depois de o pai fazer uma longa oração mencionando por nome cada membro da família, pegou Elias no colo, o beijou ternamente e o entregou à filha mais velha e mandou que ela fosse embora depressa. As lágrimas começaram a rolar à medida que lembrava-se de ver a sua irmã mais velha sair pelo mato ao anoitecer com ele no colo. Na época ele ainda não tinha completado 5 anos. Escondidos no mato, dentro de uma gruta, viu os soldados do rei Manassés passarem apressados. Ouviu o pai dele suplicar para não morrer. Depois ouviu a mãe chorar alto e tentar escapar correndo desesperada pelo mato. Em seguida, um silêncio total e a saída brusca dos soldados. O pai dele era um homem leal a Deus e ao país. Trabalhava na corte, porém discordara de certas atitudes do rei Manassés, e foi por isso que morrera junto com a esposa e um filho que na época era adolescente. Depois de presenciar a morte dos pais e do irmão, ele entrou em estado de choque. Não chorou em momento algum, pois não sabia como chorar. Pensou, com a expressão de um leve sorriso, como podia uma criança ter esquecido de chorar. Mas foi aquele esquecimento estranho que o salvara, pois os soldados teriam matado a ele e a sua irmã se o encontrassem. Durante a noite inteira tiveram que andar pelo mato e pelas estradas poeirentas e perigosas até se abrigarem na casa de amigos da família. Fora criado pela irmã, que dizia ser a própria mãe, e escondera a identidade da família para não serem mortos. Vivera nessa clandestinidade por vários anos, mas as coisas mudaram subitamente. O rei Manassés foi destronado e levado cativo para a Babilônia, mas depois de alguns meses retornou ao trono de Jerusalém. Foi na ausência de Manassés que sua irmã, achando que o rei nunca mais voltaria, se descuidara e fora descoberta como herdeira, descendente de seus pais e testemunha das atrocidades cometidas contra seus entes queridos. Lembrava-se com os olhos cheios de lágrimas quando ele, agora já com cerca de 10 anos, aparecera diante do rei Manassés.
O homem que tinha decretado a morte dos seus pais agora certamente iria terminar o trabalho. Os pais tinham sido condenados por alta traição e eles estavam escondidos na clandestinidade, além de serem testemunhas oculares dos assassinatos dos pais e do irmão. Mas, surpreendentemente, o rei Manassés pedira perdão a ele e a sua irmã e prometera, a partir dali, cuidar deles como se fosse da família real. Desde então, Elias e a irmã passaram a conviver próximos da corte do rei Manassés. Fora criado com os filhos de Manassés e tiveram uma amizade muito próxima com Amon, pai de Josias. Cresceram juntos e Elias passou a ser o grande amigo do príncipe Amon, que assumira o trono com a morte do rei Manassés. Vivera tempo de calmarias e opulência durante o curto reinado de Amon, mas lembrava com temor mórbido de um dos dias em que vira a morte de perto. Isso tinha acontecido no fim do 2º ano do reinado de Amon. Elias olhou para o céu, suspirou profundamente e enxugou a lágrima que insistia em escorrer pelo rosto ao lembrar daquele momento difícil na vida. Em tantas batalhas que ele tinha visto a morte por perto, nenhuma o emocionava tanto quanto aquele dia em que quase morreu junto com o rei Amon. Ele era como um irmão para Amon, mas o rei, ao assumir o trono, parecia ter mudado. Passou a agir como fizera Manassés no início do seu reinado. O estopim ocorreu quando Amon resolveu fazer algumas mudanças na corte e alguns não concordaram. Elias teve que fugir à noite com Josias, que na época tinha 8 anos de idade, e se escondeu fora de Jerusalém, pois armaram uma conspiração e mataram Amon. Quando o povo soube da conspiração e que Josias estava seguro, enfrentaram os conspiradores e houve uma terrível batalha. Elias teve que lutar contra amigos que convivera por muitos anos, até mesmo contra os mestres que o ensinaram a arte da guerra. Depois quase foi executado, pois acharam que ele também fazia parte dos conspiradores. Fora salvo por causa do depoimento do próprio Josias. Lembrou-se de quando conhecera Débora, sua esposa. Quando a viu pela primeira vez, ela era apenas uma jovem desamparada. Chegava a recordar com exatidão até mesmo a roupa que ela estava vestindo naquele dia. Via aquela menina linda de cabelos negros e olhos tão negros como aquela noite de céu estrelado. Ele estava passando mais o rei Josias em sua comitiva e chegaram a um vilarejo fora das muralhas de Jerusalém. Em uma casa simples havia uma moça com uma criança no colo. Ela se dirigiu ao rei, que na época era apenas um menino com pouco mais de 14 anos, e lhe pediu socorro para o irmão que estava doente. Elias tentava impedir a aproximação dela ao rei, pois fazia parte da segurança de Josias, mas ao perceber o seu olhar, foi acometido de um sentimento que até então não tinha experimentado. Achou estranho, mas foi paixão à primeira vista. Lembrou-se e até comparou com o amor instantâneo de seu antepassado Jacó por Raquel. Josias autorizou a ida de Débora até a corte para tratar do irmão doente e durante cerca de um mês pôde vê-la todos os dias. Só falava com ela bruscamente, pois temia toda vez que se aproximara de Débora. Ele tinha 23 anos na ocasião e nunca tinha namorado. Era extremamente tímido com as mulheres. Débora também tinha gostado dele. Ela, na época, tinha apenas 16 anos. Parecia uma mulher, mas era apenas uma menina. No último dia, quando ela já estava partindo, Elias criou coragem e perguntou se poderia visitá-la. Temeroso da resposta e questionando-se onde estava com a cabeça ao fazer aquela pergunta, fora surpreendido com a reação dela. Débora só balançou a cabeça afirmativamente e ele sentiu uma alegria estonteante. Depois foi só alegria. Lembrou-se do primeiro beijo e dos primeiros momentos de amor ao lado de sua companheira dos últimos 26 anos. E hoje era exatamente o dia do seu aniversário de casamento. Ele então desceu do terraço, entrou no quarto e antes de dormir ficou olhando a esposa. O corpão roliço nos seus 9 meses de gravidez o fez parar para pensar em qual seria o sexo da criança. Deitou-se ao lado dela, mas não conseguiu dormir. Amanheceu.